tem aqui, gente, ó, alguns pontos nos pés que quando a gente vai falar sobre o perfeccionismo, a gente pode pensar ali em utilizar, se a gente tiver necessidade nessa pessoa. Então, vamos lá para alguns sintomas. Perfeccionismo, né, em desequilíbrio vai gerar tensão nervosa. Que ponto? Vou falar 2, tá? De cada uma dessas características. Então, tensões, por exemplo, ó, 2 pontos, ó, 2, mas tem mais, mas 2 áreas. A área da cervical, aqui é a área do pescoço, né? Cervical, e ponto do cóccix, essa área aqui. Aqui é toda a coluna. Aqui, no início dela e no final dela, a gente libera tensão. Ai, Ju, mas você está falando que esses 2 pontos são os pontos do perfeccionismo? Não, é que a pessoa, pega desde o comecinho lá, né, o raciocínio, a pessoa que sofre com perfeccionismo, ela, muitas vezes, desenvolve muita tensão. Então, ó, o que a gente faz, ó? Cervical, cóccix, são 2 áreas aqui que dá para liberar. Tem mais? Tem mais. Mas são 2, por exemplo. Que mais? A pessoa tem ansiedade. Então, a pessoa perfeccionista, ela tá o quê? Com ansiedade, ela tá o quê? Ela tá irritada, né? Ela fica irritada, às vezes até sem paciência, porque ela sente que os outros são lentos demais. Ela tem que, né, entregar tudo muito perfeito, então isso gera irritabilidade também. Então, 2 pontos que liberam, que ajudam pessoas que estão irritadas e pessoas que estão ansiosas. Essa área aqui, mais saltadinha, ó. E essa área aqui, passando essa almofadinha aqui, na reta desse segundo dedo, essa área aqui. Então, são regiões nos pés que liberam a ansiedade, ó. O sintoma da ansiedade, ele é acalmado quando a gente ativa todo esse dedo, tá? Porque a gente está trabalhando todo o cérebro. E tem uma área aqui mais saltadinha, que é da hipófise, glândula mãe. Quando ela está descompensada, várias outras áreas, né, responsáveis por hormônios também estão, e aqui a pessoa está no limite da irritabilidade também. A gente nota isso. Então, esses 2 pontos, por exemplo, aliviam irritabilidade e ansiedade. Percebe que não são, esses são os pontos para tratar perfeccionismo? Não, são percepções que a gente vai utilizando. Porque, às vezes, a pessoa não é perfeccionista e tem ansiedade e tem irritabilidade, né? Então, são pontos que você pode trabalhar para diversas possibilidades dentro da irritação, da ansiedade, né? Para diversas causas. Mas nesse caso aí que a gente trouxe o tema, são pontos interessantes para utilizar. O que mais? Autocobrança, crítica. Então, o perfeccionista, às vezes, se é você aí que quer atender e tá, né, se cobrando demais, criticando também, tem pontos que vão ajudar nisso? Tem. Frustrante, né? Ficar dentro de uma situação dessa. Por exemplo, ó, aqui a gente tem um ponto bem interessante, ponto do fígado, ó, no pé direito, essa é a área do fígado. A área do fígado, quando a gente trabalha do outro lado, alguém perguntou aí onde que é o ponto do coração, né? O ponto do coração a gente trabalha essa área aqui, ó, no pé esquerdo. E aí, que quando a gente trabalha fígado, trabalha coração, a gente está trabalhando essa sensação da autocobrança, da frustração, da crítica exagerada. Então, se é com você, né? Você quer, né, começar a alavancar seus resultados, mas percebe que esse tipo de sensação, de comportamento que você carrega devido a essa característica, e quer trabalhar isso, lembra disso, lembra de tudo isso que foi considerado, lembra dos pontos, né,
que você pode utilizar. E quando são nos seus clientes, você percebe que o cliente chega lá e o cliente está envolvido com situações assim, com sensações assim, né? Aí você vai trabalhar esses pontos também. Que mais que pode ser trabalhado dentro dessa percepção? A pessoa perfeccionista, vocês já perceberam? É uma pessoa que não se perdoa com tanta facilidade, né? Por causa dessa autocobrança. Ela não é tão flexível com ela mesma, ou às vezes nada flexível, né? Todos os pontos, tá, gente? Se a gente percebe essa necessidade de mais flexibilidade, o que a gente trabalha? A gente trabalha pontos para articulação, pontos que envolvem articulações, traz flexibilidade. Então, que pontos seriam esses, né? Então, quando a gente vai falar em flexibilidade, olha vários pontos aqui que a gente pode. Eu falei que ia falar 2, mas eu vou falar mais. Ó, cervical, área do joelho, fica aqui, ó. Você quer que alguém esteja mais flexível, mais maleável. A pessoa perfeccionista, ela é dura com ela mesma, né? Então, percebeu lá no cliente? Lembra disso, os pontos de articulação podem ajudar essa pessoa. Pessoa que se cobra muito, pessoa que se critica muito, pessoa muito inflexível. Pensamentos rígidos, né? Então, ó, cervical, ponto do joelho, ajuda também. Você pode trabalhar o ombro também, que vai trazer mais leveza para essa pessoa. Então, assim, são pontos, ó, o músculo aqui, ó, diafragma, também, ele também trabalha essa flexibilidade. São áreas nos pés estratégicas que vocês podem ali saber que tá ao seu dispor ali. A pessoa não vai lá tratar o perfeccionismo, mas você percebeu essa característica, você percebeu um sofrimento associado a isso, que a pessoa às vezes vai contar pra gente, né? Que ela não consegue tomar uma decisão, ou que ela não consegue alavancar resultados. Você vai utilizando esses pontos que vai ajudando muito essas pessoas. Ou a pessoa com perfeccionismo tem o que também? Tem medo? A gente pode ativar a área do rim. Então, a gente lembra do medo, a gente lembra do rim. Os dois pés, quando a gente trabalha rins, eles ficam aqui, ó, gente, ó. Tá? Nos dois pés, a gente tá ajudando alguém a liberar medos. Se você quer potencializar ainda mais, você pode associar suprarrenal, que trabalha o estado de alerta, de perigo, né? Adrenal, lembra da adrenalina na corrente sanguínea? Né? Que faz a gente disparar lá, né? Uma situação de cortisol, adrenalina, luta, fuga, né? Correr. Então, esse estado de alerta, né? A pessoa se assusta, tem medo, vigilante, o medo gera isso. O que o medo gera? Esse estado de atenção exagerado, ó. Alerta, né? Então, desde a suprarrenal, rins e todo o caminho aqui, ó, do aparelho urinário até a bexiga, que a pessoa vai sentir um alívio ali, né? Então, a pessoa, o perfeccionista, ele tem medo, né? Esse medo de errar, de falhar, de não avançar, de não entregar perfeito, a gente vai trabalhar ali, né? Nesses pontos. Para fechar aqui, o que a gente faz? A gente também vai lembrar lá, lembra que eu falei aqui, ó, que até aqui fui falando dos sintomas, né? Mas existe sempre uma raiz, né? Essa raiz a gente vai lembrar como um ponto assim de base esses pontos do medo, tá, gente? Porque o medo, pode reparar, o medo está envolvido em tudo. Até quem chega com muita raiva, antes da raiva, é o medo que essa pessoa sentiu. Ela, inclusive, ela sente raiva por quê? Para se defender. Por quê? Porque tá com medo. Então, o medo ele tá sempre, gente, presente em tudo. Pode reparar. E aí, a gente vai trabalhar lembrando de situações traumáticas. Então, não precisa a pessoa ficar falando, tá? Pra gente o que aconteceu. Algumas falam, né? Sem a gente ficar perguntando. Algumas acabam falando, mas não precisa a gente ficar perguntando. Mas a gente
percebe que quando trabalha já traz esse alívio. Traumas, então traumas a gente foca em 2 áreas nos pés também, que é a área do intestino, ou até mesmo quando pode, trabalhe todo o aparelho digestório, porque tem uma conexão muito grande com as histórias de vida, o aparelho digestório. Então, intestino fica nessa área aqui, ó, nessa região. Então, a gente sempre, alguém aí que a gente percebe que tá em cima, né, de dores traumáticas, a gente trabalha o intestino, todo o contorninho do intestino. E a gente trabalha esse dedo aqui, ó, os 2 aqui, porque aqui tem um sistema chamado sistema límbico. Desde o contorninho dele, ó, todo o contorno desse dedo, essa porção aqui, ó, muito importante. E como que faz, Ju? Você, ó, você ativa esses pontos, ó. Tem ali formas de você utilizar, né, com a reflexoterapia, bastão de reflexoterapia, e você vai notar que às vezes tem uma área um pouquinho mais sensível, que é a área que está precisando mais no sistema límbico. O sistema límbico, né, ele regula comportamento, aprendizado, memória, medos, né? Esses medos que nós comentamos aqui durante a aula, que até vocês falaram, né, várias histórias aqui, dessas histórias traumáticas, né? Esse estado, né, de atenção, de vigília exagerado por causa dessas histórias do passado, o que vai acontecer? Esse sistema límbico, ele vai estar pedindo estímulo ali, porque ali tem registros, né? Lá, na verdade, no cérebro, e no pé fica ali.